Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Cíntia Carolina e estamos aqui na nossa jornada completa. Hoje, um vídeo leve, um vlog sobre reflexões cotidianas, como a gente já havia antecipado na semana passada. Hoje eu decidi conversar um pouco sobre relações, né? Sobre a base das relações, o quão importante é a gente poder nutrir relações que são verdadeiras, cheias de propósito e significado para os dois lados, em que você não é apenas a base daquela relação. E eu me dei conta que durante muitos anos eu fui base de muitas relações, de muitas pessoas que orbitavam ao meu redor. E eu sempre ali presente para dar um suporte, para dar uma palavra, para ouvir, eu sempre sendo a amiga. E em alguns momentos, quando eu precisei do suporte, aquelas pessoas não hesitaram em dizer não, em dizer que não era possível, em dizer que naquele momento não dava. Então eu comecei a me dar conta que eu nutria muitas relações infrutíferas, porque tudo que estava ali como base era a minha utilidade. E depois que eu vivi uma mudança abrupta na minha vida, com a passagem da minha mãe, e eu passei 2 anos de reencontro, de crescimento íntimo, pessoal, onde eu tive um crescimento muito grande, de forma interior, né, onde eu pude mudar muitas coisas, muitos padrões, muitas visões sobre muitas coisas. E uma das coisas que me fez analisar muito foi justamente quais as relações que eu, Cíntia Carolina, estava nutrindo, que apenas eu nutria. E qual o significado de manter aquilo. Então, eu passei uma peneira fina, passei um funil, e muitas pessoas deixaram de ter contato comigo, elas perderam o contato totalmente. A princípio, gerou uma situação tipo, ela não quer falar com ninguém. E tinha gente que chegava na minha casa para ver se eu estava bem, chegar na minha porta, porque eu mandei mensagem, ela não respondeu, aí falava com um outro, pedia para que um outro amigo conhecido mandasse mensagem, eu não respondia. Isso acabou gerando uma situação inicialmente chata, desconfortável, mas onde a culpada, no fundo, era eu, 100% eu, porque era a única pessoa que dava acesso às pessoas, né? Eu dava 100% acesso a todas as pessoas. Meu número era ativo 24 horas, eu sempre estava ali disponível para os meus amigos, para aquelas pessoas que eu tinha estima, que eu respeitava, mas que no fundo não era bem assim. E naquele momento da minha vida, eu não percebia, envolta em tantas atividades, em tantas questões, eu acabava não percebendo a verdade por trás das pessoas. Vocês estão ouvindo estelinha latina, com crianças, adolescentes mal educados que ficam passando aqui na porta. E ainda tem aqui o background, que é o som que o vizinho está ouvindo. Então, ainda a gente está se organizando em meio à mudança. Mas, retornando às relações, depois de tudo o que eu vivi, e durante esses 2 anos de pausa, de reconstrução, eu passei a valorizar muito mais as atitudes das pessoas do que as palavras das pessoas. Ao longo do período em que eu estava me recuperando, eu recebia muitas mensagens de pessoas que diziam, e aí, como é que você está? Como é que você passou a noite? Me tratavam como se eu fosse uma enferma, uma pessoa totalmente debilitada. E eu estava ali, trabalhando, empreendendo, claro que no meu tempo, no meu ritmo, reservada, estava reclusa, mas eu estava vivendo. E esse tipo de comentário me incomodava, porque dá a perceber que as pessoas elas gostam de você quando você não está bem, sabe? Quando você não está muito bem. Mas em nenhum momento vinha mensagens tipo, você está precisando de alguma ajuda no seu trabalho? Está precisando de algum suporte aí?
Precisa de alguém para te ajudar a fazer alguma coisa? Como que está a tua empreitada na gastronomia, por exemplo, sabe? Era um silêncio sepulcral relacionado ao trabalho, a voltar a existir, voltar à minha rotina. Mas era como é que você tá? Como é que você passou a noite? Como é que você tá? Você tá bem? Era muito isso. E isso começou a me incomodar muito, porque eu percebia que eram perguntas tão desnecessárias em meio a fazer vista grossa ao que eu estava construindo, ao que eu estava reorganizando em torno de mim. Então eu comecei a evitar essas pessoas com esse tipo de questionamento, de visão, e comecei a valorizar mais outras pessoas, aquelas pessoas que estão ali junto com você, que faz acontecer. E aí, logo quando aconteceu, quando eu perdi a minha mãe, eu ia viajar em seguida, eu retornei para a Bahia com a minha mãe, mas eu ia viajar em seguida, ia voltar a minha vida adiante, em outro estado. Aí um primo meu, ele me segurou, um primo não, meu primo, né? Eu tenho vários primos, mas o único que é único, como eu sempre chamo meu primo, ele me segurou em um apartamento dele, no mesmo condomínio onde ele mora, com a mãe, onde as outras tias moravam. E todo dia de manhã ele acordava, ligava para mim, pedia para eu ir lá tomar café no apartamento dele, café da manhã, me jogava dentro do chuveiro para tomar banho. Foi comigo no shopping, comprou roupa de cama, comprou toalha, procurou saber se tinha roupas íntimas, o que mais precisava para ficar aquele período ali. Chegou a dizer que ia comprar uma cama de solteiro, colocar no quarto da mãe dele, para que eu dormisse com ela, para eu não dormir sozinha. Eu disse, não. Eu vou dormir com Estela lá no cantinho onde eu estou. Nesse momento eu quero estar, eu e Estela, eu quero estar sozinha. Você já me ajudou muito, tá ótimo. E ele montava o meu almoço, ele montava ali o meu prato de comida, como ele montava para a mãezinha dele, idosa, e ele botava a mesa e me fazia comer, porque eu não queria comer, eu não queria beber, eu não queria nada. Ele me botava dentro do carro e me levar para passear pela cidade, para lembrar de momentos da nossa infância, momentos que marcaram a nossa infância, lugares onde a gente passeava, visitava. E durante muito tempo aquilo ali me sustentou e me fez muito bem. Quando eu falei que eu ia investir na gastronomia da minha mãe, que era um plano dela, e que eu ia tocar em frente, só que eu ia mais a fundo, porque eu ia assumir também as panelas. Eu precisava ter consciência da cozinha, né? Assim como a minha mãe tinha, para que eu pudesse oferecer o serviço da melhor qualidade. Meu primo foi lá e me presenteou, né, com utensílios, com eletrodomésticos necessários para esse novo momento profissional da minha vida, né, inspirando aí sair, não sei o que, seguir em frente. E uma infinidade de pessoas, e aí, como é que você tá? Ah, tá tudo bem? Ó, se precisar de alguma coisa, fala e tal e tal. Então as pessoas falavam muito, as pessoas perguntavam muito, e as pessoas faziam nada. Né? Teve gente até que enganou, teve gente até que aproveitou o meu momento emocional muito fragilizado para se aproveitar de mim, para enganar, para tirar proveito e tudo mais, mas isso já passou. Isso já passou. A gente tem que deixar o passado seguir, para a gente poder viver bem o presente e assim construir um futuro mais adequado. Mas vivendo essa experiência, gente, eu parei e eu refleti uma coisa muito importante na minha vida, sabe? Situações em que, naquele momento, eu tive como parar e refletir sobre momentos da minha vida em que eu comecei a me dar conta que só eu era a amiga. Por quê? Porque tudo aquilo que o meu primo fez comigo era uma coisa que eu sempre fazia com as pessoas, sabe? Eu sempre fazia aquilo que ele fazia. E na hora que eu estava naquela posição, a única pessoa que fez por mim foi ele, né? A única pessoa que esteve ao lado, realmente, de tirar da cama, de jogar dentro do chuveiro, de levar para passear, de dizer vamos levantar, vamos comer, vamos viver, você vai investir na gastronomia, isso aí,
vai lá, toma isso, toma aquilo outro. Então, eu me dei conta que eu nutria tantas relações infrutíferas porque eu era a pessoa que fazia, eu era a pessoa que estava ali, eu era a pessoa que ouvia horas de desabafo de uma amiga, mas quando eu ligava para ela, eu mandava mensagem, falando, aconteceu tal coisa. Ah, não, deixa isso falar, acabou, chega esse assunto aí não, para que baixar a energia com isso? Cortava. Deixa para lá. Sabe, durante muito tempo eu nutri muitas relações na base do deixa para lá. Ah, tudo bem. Fulano é legal, mas... Então, eu viver nesse momento da minha vida, eu decidi cortar. Fulano é legal, mas se ele tem um mais, corta. Ah, deixa pra lá, eu deixar pra lá? Não, eu não deixo mais pra lá. Porque as pessoas não têm esse hábito de simplesmente deixar pra lá, né? Elas aproveitam a sua utilidade, a grande maioria das pessoas. É muito triste a gente reconhecer isso e a gente se reconhecer nessa posição. Então, eu fui vendo momentos da minha vida, situações da minha vida, em que eu estava ali, vamos lá, vou fazer. Ah, olha, fulana, não sei o quê. E aí eu lembro de episódios, né, de casos, uma amiga minha de infância, muito do bem, ela ficou desempregada. E foi um período bem difícil para ela, com uma filha para criar. Ela começou a vender alguns cosméticos, compartilhando o currículo. E aí, Cíntia, em meio ao luto, em meio à doença das tias, né, que estavam também, era um sofrimento muito grande, era um sofrimento emocional muito grande para mim, estava sendo um período muito difícil, mas eu estava ali presente. Pedindo para as minhas colegas, gente, vamos dar um apoio para essa menina, vamos comprar um cosmético para ajudar, vamos comprar um perfuminho, indica para as suas amigas, compartilha o currículo dela, não sei o que e tal. Moral da história, Cíntia estava ali, como sempre, mas na hora que ela achou o emprego, eu fiquei sabendo que ela estava trabalhando através de uma das minhas amigas que eu tinha pedido o favor de compartilhar o currículo dela, de dar um apoio e tal. Eu fiquei sabendo através de terceiros. Simplesmente, ela achou que eu não era o tipo de pessoa que naquele momento merecia saber celebrar aquela conquista dela, daquele novo emprego. E ela se calou totalmente, falava comigo, mas não tocava no assunto de eu estou trabalhando. E a boba aqui pedindo ajuda, pedindo coleguinha e outro, sem saber de nada. Aí eu cortei assunto, sabe? Não fui lá perguntar, mas fulana, isso, aquilo. Não, eu deixei. Eu acho que a gente não precisa perguntar o óbvio, né? Eu acho que a gente precisa apenas compreender. Bom, para essa pessoa, eu não sou tão importante, não tenho um significado tão importante na vida, nas relações dela, a ponto dela compartilhar para mim que ela conquistou um novo emprego. Que de repente pode ter sido até intermediado por uma das pessoas que eu havia pedido. Tudo bem, a gente colocou um ponto final. Eu coloquei um ponto final. Mas o que foi que aconteceu? Não fala mais com fulana, não fala mais com ciclano. Aí eu te pergunto, a gente tem que estar dando explicações da nossa vida por a gente começar a enxergar o óbvio, que a gente estava sendo trouxa, que a gente era a única pessoa ali que sustentava as boas relações ao nosso redor. E aí aconteceu um outro caso muito interessante, né? Eu passei um tempo na roça, e durante esse tempo, gente, uma coisa muito complicada, não tinha agência bancária nenhuma. As pessoas tinham o hábito muito de usar dinheiro em espécie. E só tinha uma agência lotérica, e eu estava com o meu aplicativo da Caixa bloqueado. Eu não conseguia acessar. E por tabela eu estava sem dinheiro. E eu estava com recibo de luz, eu estava com recibo de água para pagar, e eu precisava comprar coisas para mim também. E eu não estava conseguindo solucionar aquela situação, aquele momento ali da minha vida. E por isso, tive que fazer uma pausa, porque Dona Estela estava muito mal educada.
Bom, e por essa razão, eu precisava fazer uma certa contenção. E uma colega minha, sabendo da situação que eu estava, veja, ao invés de me oferecer ajuda, ela chegou para mim e disse: Cintia, eu sei que você está apertada, mas me empresta X aí. Isso era o quê? Uma terça-feira. Sexta-feira eu te pago. Gente, essa colega minha, ela me fez esse pedido após o marido dela ter aparecido para fazer um orçamento de serviço para mim, né? Uma pessoa que o marido trabalha, a filha trabalha e ganha incentivo do governo, o filho trabalha, ela tinha N pessoas à minha frente para pedir ajuda. Mas ela escolheu pedir a mim, que estava naquela situação, ao invés de oferecer ajuda. Fulana, né? Meu marido trabalha, minha filha trabalha, meu filho. Você está precisando de uma ajuda aí? Você está precisando de um dinheiro emprestado até você resolver esse problema? Não, ela veio pedir a mim, né? Não era um valor vultoso, mas era um valor que naquele momento eu não tinha para dar, para emprestar. E eu tive que passar pelo constrangimento de ter que pedir a uma outra colega, em uma outra conta, no Banco do Brasil, que eu podia acessar, mas eu não podia sacar, porque não fazia aquele PIX-FAC, estava suspenso no Banco do Brasil, na lotérica, estava suspenso, eu não conseguia fazer. E estava assim, estava tudo de cabeça para baixo. Mas aí eu pedi para uma colega, essa colega fez o PIX para mim no valor e eu transferi para ela. Gente, quando foi na sexta-feira que essa moça veio pagar, ela veio com toda a arrogância do mundo, me dizendo até coisas, né, assim, desagradáveis. Poxa, então de bem, gente, pelo amor de Deus, eu acho que você faz pela pessoa, você faz com gentileza, você encontra uma forma de fazer. Sendo que, na verdade, quem poderia estar naquela condição de estar pedindo era você. E aí eu me dei conta de, bom, mas na verdade, quem é amiga? Sou eu. Então, são pequenas coisas que vão acontecendo na vida da gente, no decorrer da nossa vida, que a gente vai deixando passar. Às vezes, pela correria da vida, pelos compromissos profissionais, pelo fato de conhecer a pessoa há muito tempo, ou até mesmo de reconhecer que a pessoa tem algum desvio, outro, mas, deixa pra lá. Tudo bem. Deixa pra lá. E aí eu me dei conta que eu precisava fazer uma limpeza geral ao meu redor. Eu precisava tirar pessoas que estavam ali fazendo um número, que estavam ali, alguns apenas socialmente. Se você precisar de alguma coisa, fale comigo e tal. Mas que podia fazer uma coisa tão natural ali, para que eu pudesse me sentir melhor, né, naquele momento. Coisas simples que nem exigiam dinheiro, nem exigia despender nenhuma finança. E as pessoas não faziam. Mas, se precisar de mim, pode falar. O que eu puder fazer por você, eu faço e tal. Então, a gente passa a perceber, gente, que as palavras, elas se tornam totalmente inaudíveis frente às ações, às atitudes. Então, assim, o que o meu primo fez para mim lá atrás, de me levantar, me fazer comer, me fazer tomar banho, me arrumar, sair, girar, ver lugares, ver pessoas, viver, voltar a viver, tem muito mais valor do que as pessoas que mandaram mensagem. Aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Com fé em Deus, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. Eu não preciso que as pessoas estejam me mandando palavras de Deus. Não estou dizendo que isso é desnecessário. Eu estou dizendo que Deus, ele tem que estar vivo nas pessoas. Deus não está apenas nas palavras, nas palavrinhas bonitinhas que a gente simplesmente pega e manda para alguém. Deus está nas nossas atitudes. Deus está em querer bem a alguém, em fazer bem a alguém. Fazer bem de verdade, em ser útil num momento de dificuldade de alguém. Eu vejo dessa maneira. Deus não está apenas nas palavras. Deus está nas palavras de quem faz. Deus está em nós. E aí eu comecei a fazer aquela reflexão de que hoje eu não
eu tenho amiguinhas, hoje eu não tenho amiguinhos, hoje eu tenho contatos, hoje eu tenho colegas, eu tenho pessoas que eu trabalho. Hoje eu diminuí absurdamente a quantidade de pessoas ao meu redor e procuro trabalhar o que depende de mim, o que passa por mim, evitando o maior número de pessoas. Então, está dentro de um nível operacional que possa ser tratado por mim, sem me sobrecarregar, sem me trazer estresse, óbvio, mas tudo feito por mim, sabe? Tendo o menor número de pessoas possível perto de mim, porque, inclusive, dentro do trabalho, eu encontrei pessoas, gente, que queria utilizar o meu nome, a minha marca, e vender por fora, tá? Vender por fora. Tentar localizar meus fornecedores, que não tem porque quem fabrica sou eu. Então, o meu fornecedor sou eu. E aí a gente acabou descobrindo o jogo sujo de certas pessoas que estão ali ao seu lado, trabalhando, né? E aí eu comecei a limpar, a diminuir a quantidade de pessoas. Reduzir absurdamente a quantidade de pessoas. Porque quando você começa a respirar puro, respirar positividade de pessoas que estão alinhadas aos seus objetivos, ao seu jeito de ser, de conduta, de caráter, de moral, a sua vida flui melhor. E eu precisei fazer essa limpeza, tanto profissional quanto pessoal. Eu posso considerar assim, não tenho mais amigos, eu estou criando novos vínculos, novas amizades, novos contatos, inclusive profissionais. Eu estou trazendo novas pessoas para o meu convívio. Não que eu tenha deixado de falar absurdamente com todo mundo, não. Falar eu falo. Bom dia, boa tarde, tudo bem, muito obrigada, etc. Quando dá, quando eu posso. Eu não respondo mais de pronto ninguém. Só utilizo redes sociais e aplicativo de mensagem, inclusive, nos horários comerciais. E nem sempre dá para responder todo mundo. E eu lembro de uma situação muito engraçada de um colega jornalista, né? Que ele falou sobre a urgência da comunicação em termos de aplicativo de mensagem instantânea. Que a pessoa manda mensagem e ela espera de você uma resposta imediata, ela quer de você uma resposta imediata. E hoje em dia não, eu tenho esse delay, eu estou vivendo a minha qualidade de vida, o meu bem-estar. No momento em que eu tenho tempo para responder, eu respondo. No momento em que eu não posso responder, vai ficar para outro dia, ou para outro dia, ou para outro dia, e tá tudo bem. Porque quem é muito importante para mim tem acesso a mim sempre, imediatamente, a qualquer momento. Quem precisa de informação minha através de terceiros é porque não tem mais acesso através da fonte, que sou eu, é porque não tem mais acesso a mim. Então eu sinto muito, é porque a pessoa pisou na bola, né? Sem raiva, sem negatividade nenhuma, mas pela positividade, pelo meu amor próprio, pelo meu autorrespeito, eu fiz uma limpeza absurda em todas as minhas redes sociais, círculos pessoais, profissionais, contatos. Isso me trouxe uma leveza muito grande. Nesse recomeço, nesse novo momento de vida, novas pessoas chegam, trazendo esse ar fresco, essa leveza, né, desse momento atual da minha vida. De frescor, de leveza, de verdade, do que é verdadeiro. Eu só quero o que é verdadeiro perto de mim. Eu só quero pessoas que tragam a verdade, o que é verdadeiro, que vivam o que é verdadeiro. Eu só quero relações verdadeiras, construídas com base em verdade, acima de tudo, uma via de mão dupla. Eu não sustento mais
relações, sejam elas profissionais, pessoais, sozinha, ou tem um equilíbrio na balança, ou não funciona. Eu não carrego mais os dois pratos da balança sozinha. E eu acho que essa reflexão é muito importante para todas as pessoas, em algum momento da nossa vida. Desde quando eu estou nutrindo relações que não me nutrem? Desde quando eu estou nutrindo, sendo a base de relações onde só eu estou presente, onde só eu estou entregue, onde só eu participo? E aí você se pergunta, por que eu estou me desgastando à toa? Por que eu estou me entregando à toa? E com essa vibe, eu espero que vocês comecem a semana, que vocês também possam refletir, independente do momento de vida, que cada um de vocês que esteja assistindo esse vídeo nesse momento, que vocês possam parar e repensar como estão as relações de vocês, quem é verdadeiro ao redor de vocês, quem está com vocês realmente por estar, porque é bom, porque ele respeita, por quem você é e quem está com você aí ao seu lado, pela sua utilidade, pelo que você representa. Que tal fazer uma limpeza nas relações, abrir espaço para o novo? Gente, eu posso falar para vocês por experiência própria. É algo muito enriquecedor, é algo muito bom. É como você pegar aquele armário abarrotado de coisa que você nem lembrava que existia, que estava lá, bagunçada. Organizar o armário com o que você usa, separar o que você não usa mais e deixar espaço para o novo. É como você abrir as janelas em um dia ensolarado e deixar o ar entrar, porque você traz vida à sua vida, você traz bem-estar à sua vida. E não há nada mais importante do que o bem-estar, o amor próprio e nutrir a si mesmo. Então, se você conhece alguém que esteja passando por um momento de análise das relações ou que precise dar essa sacudida em suas próprias relações, compartilhe esse vídeo. E se quiser, se gostar, também se inscreve aqui no canal. Toda semana nós estamos por aqui. Em breve, com muito mais conteúdo. Deixa só eu conseguir organizar o nosso estúdio, organizar a casa, Estelinha e eu, e a gente vai estar aqui presente quase que diariamente. Muito obrigada por ter estado até aqui. Na próxima semana, não vou falar sobre o tema da próxima semana não, eu vou deixar em surpresa, mas é um tema também muito importante para reflexão. Mas a gente se encontra lá. Um beijo grande a todos vocês. Tchau, tchau.